Olá, pessoal. Eu recebi uma pergunta de uma mãe perguntando se eu concordo, né, se eu acredito na educação respeitosa, tá? A educação respeitosa é o que a gente fala sobre educar uma criança respeitando ela, né, olhando ela como um ser, um indivíduo dentro daquela casa e dando ouvidos, vamos pensar assim, à criança, o que ela tem a dizer, tá? E aí eu queria responder essa pergunta fazendo algumas reflexões, trazendo um pouquinho da minha experiência com crianças e adolescentes e refletindo um pouquinho sobre por que a gente pensa nessa educação respeitosa. Então, sim, eu acredito, eu faço muito, tento fazer muito isso aqui com o Arthur, nem sempre é possível, a gente sabe que às vezes a gente acaba, né, extrapolando, a gente acaba perdendo a paciência, mas o máximo que eu consigo eu faço, pratico isso com o Arthur, tá? Então, eu pensei em principalmente três motivos para eu a concordar, né, e acreditar nesse tipo de educação, tá? O primeiro deles é relacionado a como eu quero ser como mãe, então é o meu objetivo como mãe, né? Então, qual é o meu grande objetivo? Os meus dois maiores, eu acredito, objetivo como mãe, né? Eu acho que o primeiro deles é ser o porto seguro para o meu filho. Então, eu quero muito que quando ele chegue lá na adolescência, quando ele chegue na idade adulta, ele me veja como alguém que ele possa buscar, que ele possa procurar, né? Que ele possa se sentir bem ao lado. E se der alguma coisa errada, eu quero que ele me veja como alguém com quem ele pode contar, para quem ele pode dizer o que está acontecendo, né? E meu segundo objetivo como mãe é que ele seja uma pessoa respeitosa, uma pessoa que ouça os outros, que entenda as diferenças, que consiga ouvir e ajudar as outras pessoas. Eu acho que esses são os meus dois grandes objetivos. E aí, para que eu consiga isso, eu acredito que para ser o porto seguro dele, ele precisa não ter medo de mim, né? Não ter essa coisa que às vezes a gente faz a criança ficar com medo de contar o que fez errado, achar que vai apanhar ou achar que a gente vai ficar muito bravo. Então eu preciso que ele entenda que eu tô lá para ajudá-lo. E aí para fazer isso eu preciso respeitar. Então eu preciso realmente ouvir, estar aberta a ouvir. E quando ele me traz alguma coisa, ou quando ele faz alguma coisa errada, eu preciso ser a pessoa que ajude ele a procurar soluções. E isso está dentro dessa educação respeitosa, né? E para ensiná-lo como lidar com o outro, como respeitar o outro, como ouvir o outro, como ser essa pessoa, eu preciso dar o exemplo. A criança aprende muito pelo exemplo, muito mesmo. Então eles aprendem observando o nosso comportamento. Então se ele me vê gritando, ele me vê batendo, ele me vê xingando, né, a qualquer momento, a tendência é que ele vá reproduzir isso lá no futuro. E eu não quero que isso aconteça com o Arthur, né? Essa é uma coisa que eu tenho pra mim, tá? O segundo ponto que eu acredito e acho que seria interessante a gente ter essa educação respeitosa é porque eu acredito que a gente precisa aprender a respeitar o outro e suas diferenças, né? Eu tenho visto muitos adolescentes, atendido muitos adolescentes em dois pontos, tá? Ou adolescentes que têm sofrido, passado por episódios de depressão, tentativa de suicídio, autolesão e tudo mais, por não se encaixarem no grupo e por sofrerem muito bullying, então muito preconceito, muito, enfim, violências de todas as formas, né? Principalmente na escola e entre os amigos. E alguns adolescentes que não sofrem esse tipo de bullying, de preconceito, mas que também não conseguem se encaixar no grupo porque eles não conseguem encontrar um grupo que pense exatamente como eles. E a gente tem que entender que as pessoas não pensam exatamente igual, né? Então eu consigo ver esse sofrimento dos dois lados ali no grupo dos adolescentes, né? Por quê? Porque o adolescente precisa desse grupo até para se desenvolver. A gente acha que é errado, né? Que o adolescente não quer mais ficar com os pais, quer só ficar com os amigos, mas isso faz parte do desenvolvimento deles, desenvolvimento cerebral mesmo do adolescente. E quando ele não encontra esse grupo, quando ele não se identifica com ninguém, isso pode gerar um sofrimento muito grande na vida do adolescente. E isso pode acontecer tanto por não se ver parte de algo, né? Como quando ele sofre algum tipo de preconceito ou de bullying, como também quando o adolescente não consegue encontrar pessoas que pensem exatamente como ele. E isso faz com que ele se isole. E aí isso causa também faltas na escola, adolescente que fica mais deprimido, que quer ficar só no quarto. Então eu não gostaria que o Arthur, meu filho, né, chegasse na adolescência com esse tipo de visão, de que só o que eu penso é o certo e que eu não consigo ouvir o que o outro tem para me dizer, tá? E aí eu acho que a gente ensina isso lá de criancinha, de pequenininho. Então quando eu paro e eu como adulta, como mãe,
ouço o que meu filho tá dizendo, eu tô dizendo pra ele, você importa, o que você tem pra dizer importa. Pode estar errado, mas importa. E eu vou te ouvir e a gente vai conversar e a gente vai chegar em algo juntos, tá? E o terceiro motivo, que eu acho que é um dos mais importantes pra gente pensar na educação respeitosa, é em relação à proteção da criança, tá? Que isso vai ajudar tanto na infância quanto lá na adolescência, né? Então, quando a gente trata o nosso filho com uma relação de que o adulto é o que sabe, o adulto é o detentor da verdade, que a criança não pode contrariar o adulto, a criança não pode dizer o que ela sente, a gente está passando para a criança uma mensagem de que ela sempre precisa acreditar e aceitar o que um adulto está dizendo a ela, tá? E isso pode gerar um risco maior, não que vá acontecer, mas um risco maior dessa criança estar em situações de risco e não reconhecer que elas são situações de risco. A principal, que eu atendo muito e que por isso eu falo muito, é a violência sexual, né? Geralmente, o abusador, né, a pessoa que pratica a violência, usa esse poder do adulto para convencer a criança de que aquilo não é errado, de que ela tem que fazer, de que ela é obrigada a fazer, de que ela não pode contar, porque ele é o adulto da relação. E a criança vai acreditar naquilo. Agora, se a gente fala para a criança desde pequenininho que ela pode sim dizer não, que ela pode sim ficar desconfortável com alguma coisa, ela vai conseguir mais facilmente sair dessas situações. Quando chega na adolescência, essa criança pode se relacionar com alguém, que pode ser um adulto, ou pode ser mesmo um outro adolescente, que pode tender a ter essa relação de poder sobre a criança ou sobre o adolescente. E essa relação de poder gera relacionamentos muito tóxicos, né? Relacionamentos em que você cria um certo nível de dependência, inclusive, e que são relacionamentos geralmente violentos. Então, esse terceiro motivo, para mim, é um dos principais para a gente pensar em educar nossos filhos com respeito, para que a gente ensine eles que eles têm voz, que eles podem sim dizer não, se eles não se sentirem à vontade, se eles não se sentirem confortáveis com alguma situação, tá bom?